Conexão direta, hein? Com o Fórum de Bauru, está falando nesse momento, bem em frente ao Fórum, o advogado da Letícia Lobo, filha de Cláudia Lobo. Leandro Marques, toca daí. Poderia ter sido feito pelo Ministério Público, pelo delegado de polícia, não há problema algum, e também pelo assistente de acusação. Nós fizemos esse pedido, até agora de manhã ele ainda não tinha sido despachado, não temos um resultado desse pedido, e nós estamos na expectativa. Doutor, para hoje, como é que deve funcionar aí dentro? O senhor consegue explicar para a gente a dinâmica? Sim, hoje a audiência é exclusivamente para a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, Ministério Público, né, e pela assistente de acusação, que é a Letícia, filha da vítima, quem eu represento. Hoje só irão ser ouvidas essas testemunhas. Amanhã, testemunhas de defesa e provavelmente o interrogatório dos acusados. A Letícia pode ser questionada hoje. Sim, ela vai ser questionada. Ela foi arrolada como testemunha pelo Ministério Público e ela vai ser interrogada hoje. Obrigado, doutor, pela participação. Colinha, a gente está ao vivo aqui, ouvindo o delegado, doutor Alisson, conversando agora com a nossa equipe aqui ao vivo. Inclusive, ele está prestando alguns esclarecimentos agora importantes, né? O que a gente ouviu é que a Letícia vai participar, sim, da audiência. Está chegando mais 2 advogados aqui agora. Tudo é ao vivo, Colinha. A gente está mostrando essa movimentação para quem tem em casa. O doutor Leandro Pistelli agora também, responsável pelo inquérito aí, pelo caso, né, pela defesa do Roberto Francischetti. A gente está ao vivo aqui. Doutora Vanessa também, advogada do Roberto. Vocês podem falar com a gente? Vamos falar hoje como é que vai ser aqui dentro? Por favor, doutor. Hoje é uma audiência, início de instrução, né, para a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Os 2 delegados de polícia, o investigador e mais 5 testemunhas. Doutor, existe alguma expectativa, pelo menos, para que hoje seja definida alguma coisa? Porque o Francischetti só fala amanhã, é isso? A ordem natural do processo, né, inicialmente a oitiva das testemunhas de acusação, que são previstas para hoje, e se todas forem ouvidas, amanhã tem a continuidade das audiências, das oitivas, e amanhã seriam as testemunhas de defesa e o interrogatório dos 2 acusados. Doutor, essas testemunhas de acusação, vocês têm já algum conhecimento de quem são essas pessoas? Sim, a defesa tem acesso a todos os nomes, são testemunhas que já prestaram depoimento na fase de inquérito, são os 2 delegados de polícia, um investigador, e aí são outras 5 testemunhas também de acusação. E como o processo ainda corre em segredo de justiça, a gente não pode declinar nomes, né? O senhor poderia repassar para a gente qual que é o plano de defesa para o Roberto? A gente prefere esperar as audiências, sem adiantar a essa questão da defesa. Com relação à participação do Dilomar, que hoje também está aqui no fórum, né, vai prestar depoimento, ele que continua em liberdade, o que vocês poderiam falar a respeito da participação dele no crime? Então, o nosso cliente é o Roberto, né? Então não tem como a gente entrar na questão do Dilomar, ele tem advogado próprio. Nós não sabemos também qual é a tese de defesa deles, mas a nossa é reservada para o momento oportuno em audiência. Vocês continuam afirmando que o Roberto é inocente, no caso da Cláudia? Sim, exatamente. Não só a nossa afirmação, como dele também, e algumas questões processuais de provas técnicas que nós temos. Então a tese de vocês é com base nessas provas técnicas de que ele não teria cometido o crime, isso teria acontecido de qual forma? Então, todas essas questões serão levantadas no momento oportuno. São, além das provas técnicas, existe a possibilidade de nós apresentarmos também outras provas, há testemunhas para serem ouvidas. Então, nós preferimos aguardar o desenrolar das audiências, das oitivas, para que no momento oportuno possa ser apresentada a tese de defesa. Doutor, mas ele pode então aí confessar, digamos assim, alguma coisa ou não? Não tem confissão nenhuma, nunca teve confissão. Ao contrário do que se diz que houve uma suposta confissão informal, aí nunca houve confissão. O depoimento dele, ele prestou 2 depoimentos formais na delegacia de polícia, um desacompanhado de advogado, que ele também nega a prática do crime, e um segundo depoimento na delegacia de polícia, acompanhado pelos advogados, que ele também nega a prática do delito, e ele sempre negou a prática, continua negando. E é a questão que eu levantei. Existem algumas provas que vão ser contestadas no momento oportuno. Doutor, ele se mostra como para hoje, o Francischetti? Hoje, na verdade, é só da parte dele é acompanhar a oitiva. Ele vai possivelmente fazer de forma virtual. É um direito dos acusados acompanhar a oitiva de todas as testemunhas. Então, hoje não tem depoimento de ninguém dos dois acusados. E para amanhã você já tem um discurso alinhado para do que ele vai responder? Na verdade, já foi conversado, nós temos tido contato com ele constantemente
e no momento oportuno tudo será esclarecido. Obrigado. Bom, Colinha, a gente ouviu aí ao vivo, né, a fala dos advogados de defesa do Roberto Francischetti, né, o doutor Leandro Pistelli, também a doutora Vanessa Mangili. Eles deixaram claro aqui que não representam o Dilomar Batista, que inclusive já está aqui no fórum. Ele chegou por volta das 13 horas e 5 minutos, então ele já está nas dependências, muito provavelmente ali na sala onde vai acontecer essa audiência de instrução, e também o namorado da Cláudia, o doutor Ismael, que também chegou aqui antes do horário previsto, por volta do meio-dia, em 50 minutos, 52 mais precisamente, e também já está nas dependências do fórum. Então, todas essas informações que foram passadas aqui agora, eu até questionei antes do ao vivo, né, o doutor, sobre essa questão da estratégia adotada pela defesa, tanto do Francischetti, também da Letícia, já que ela vai participar, e isso o doutor Alisson conseguiu responder aqui para a gente, que é um desejo, pelo menos, da parte da família, de que o Dilomar e o Francischetti sejam presos. Então, essa informação ela foi muito categórica, nós já trouxemos aqui no Balão Geral, você ontem falou sobre isso, sobre esse pedido de prisão do Dilomar Batista. Então, a presença do doutor Alisson aqui fica mais ainda evidente essa situação de que eles querem sim a prisão do Dilomar Batista, ele que já passou por aqui, não quis conversar com a gente, escondeu inclusive o rosto quando ele passou aqui pelas nossas câmeras, ele deu até uma volta maior aqui para que não pudesse ser aí flagrado pelas nossas câmeras, mas isso não aconteceu, a gente tem inclusive a imagem dele ali entrando nessa catraca aqui dentro do fórum, então ele já está lá dentro. Essa audiência de instrução é justamente para que isso possa acontecer. Hoje, o Francischetti, como já foi explicado aqui, ele deve ficar calado, ou seja, não vai se manifestar, vai somente acompanhar, mas amanhã a defesa já tem essa estratégia, lembrando que é uma audiência de custódia, ou melhor, perdão, é uma audiência de instrução, ainda não é o julgamento, nós não estamos falando ainda de julgamento, o juiz está ouvindo todas essas partes envolvidas, pelo menos de primeira fase aí, a testemunhas de acusação, amanhã depois já muda todo o cenário, o Francischetti e o Dilomar prestando depoimentos, já que eles são réus nesse caso, e a qualquer momento novas pessoas devem chegar aqui. A nossa expectativa é de que pelo menos o doutor Cledson do Nascimento, se ele não participar por vídeo, ele também esteja aqui, o Glaucio Stocco, delegado da Secode, e também o Danilo, investigador da Polícia Civil. Mas fato concreto é que até o momento a gente conseguiu mostrar o que está acontecendo aqui no Fórum de Bauru, ao vivo para quem está com a gente, com a chegada aí do doutor Ismael, que seria justamente isso, né, que foi aí levantado, de que a Cláudia teria sido morta não por briga de poder, mas sim porque ela estava tendo esse relacionamento com o doutor Ismael, um delegado muito experiente aqui na cidade de Bauru, hoje aposentado, e de que o medo do Francischetti seria dela aí dizer para o delegado, contar o que estava acontecendo dentro da APAE. Então essa é uma linha de investigação também que foi adotada pela polícia e não pela briga de poder. Agora, Colinho, o fato mais concreto aqui que nós temos é sobre a estratégia da defesa do Francischetti. Eles não quiseram adiantar o que vai ser feito amanhã, mas essa audiência de instrução, ela já dá espaço para que isso possa acontecer também. Então, fórum movimentado, nós vamos seguir aqui acompanhando mais uma vez qualquer tipo de movimentação aqui nesse momento, afinal começa por volta de 1h30 da tarde, então já está bem próximo, e a gente conseguiu aí mostrar ao vivo para a nossa audiência, Colim, juntamente com você que está aí no estúdio, brilhantemente conduzindo o jornal para quem está em casa, esse trabalho agora do Fórum aqui de Bauru. Então, a qualquer momento, repito novamente, Dr. Cledson do Nascimento, nós ainda não temos essa informação se ele vai participar presencialmente ou por vídeo, híbrido, né, o formato híbrido, mas fato concreto. Dilomar Batista, doutor Ismael, a defesa do Francischetti e também a acusação, que é o doutor Alisson. Só isso aí já dá para a gente entender como é que vai acontecer hoje a audiência de instrução aqui no Fórum, Colim. Opa, vamos voltar ao vivo com o Leandro Marques, tem informação ao vivo. Tá aí o advogado do Dilomar, é um novo advogado, hein? Vai lá, Leandro. Isso deve se manter até o fim. Participou por medo, por coação? Nós vamos alegar agora no momento oportuno da defesa uma excludente, né, da ilicitude, da coação que ele sofreu para participar disso. A família da Cláudia pede a prisão do Dilomar, diria que ele estaria atrapalhando as investigações.
sobre isso, o que o senhor tem a dizer? Não, o pedido de prisão foi feito com provas já existentes anteriormente, né? O relatório que foi juntado em dezembro não trouxe nada de novo, tanto que o promotor já se manifestou de forma contrária a esse pedido, justamente por não ter nada de novo, não ter motivo. Então, o judiciário siga nesse mesmo caminho. Doutor, era isso que eu ia perguntar para o senhor, mas existem áudios, né, dele em conversas com o Dilomar, que ele diz até inclusive sobre o trabalho ter sido finalizado ali naquela área rural. Isso, esses áudios existem, mas já existiam lá atrás, né? Então, tanto a autoridade policial quanto o promotor, no oferecimento da denúncia, já tinham esses áudios em mãos. Então, não tem nada de novo que possa motivar uma prisão agora. Doutor, ele segue aí, digamos que, colaborando com as investigações? Sim, desde da segunda oitiva dele na polícia, ele começou a colaborar, foi confesso, entregou toda a movimentação financeira, celular e tudo mais, e segue contribuindo. O que ele disse, que foi coagido? Isso, uma coação moral irresistível. Essa é a tese dele, né, que a defesa corrobora, dos dois crimes, né, do crime de ocultação e de fraude processual. Hoje ele não fala nada aqui, então? Não, hoje não, só amanhã na questão do interrogatório dele. E mesmo ele sendo réu confesso, não há nenhum medo, um receio da defesa de que ele vá para a prisão, Thiago? Não, nós estamos bem seguros com relação a isso, né, justamente por não ter motivos, né, o Código de Processo Penal é muito claro nesse sentido, não existe motivos para nenhum tipo de prisão preventiva nesse momento do processo. Eles são, ou melhor, eles eram amigos, né? Isso já foi dito, inclusive, aí pela polícia. Ah, sim, isso está comprovado pelas mensagens, né? Não está aqui para inventar nada do que está diferente ali do que foi feito durante o inquérito.